O quinto século, ano 401 ao ano 500, se caracteriza pela proibição final da existência das igrejas chamadas anabatistas, com a transformação do status dessas igrejas de cismáticas para heréticas, o que permitiu o uso até do exército romano para persegui-las. No início deste quinto século, assentava-se no trono de Pedro o Papa Inocêncio I, Papa do ano 401 a 417. O historiador Sócrates de Constantinopla, 380 a 450, descreve a perseguição que o Papa Inocêncio I fazia aos anabatistas. Ele foi o primeiro perseguidor dos novacianos em Roma, e tirou muitas de suas igrejas. Um católico gnóstico chamado Epifânio de Salamina, que tinha o gnóstico Valentim como referência, dizia que em seus dias, ano 403 da era cristã, Maria já era adorada como rainha dos céus pelos católicos, em um paralelo com Diana dos Efésios e Semíramis da Babilônia. No ano 403, se destacou um pastor anabatista novaciano, chamado Sixinius, cuja história é marcada pelas ameaças dos bispos da Igreja Católica de Constantinopla. No ano 407, se destacava um católico chamado João Crisóstomo. Ele era patriarca de Constantinopla, e no seu comentário sobre Coríntios capítulo 12, versículos 1 e 2, escreveu que os dons espirituais como a glossolalia, falar em línguas espirituais, se tornaram tão raros com o tempo que as igrejas acabaram esquecendo a função deles na comunidade cristã. Revista Obreiro, número 96, página 10. Na verdade, Crisóstomo procurava pentecostalismo na Igreja Católica, onde o Espírito Santo não opera, devido ao paganismo que eles haviam adotado desde Constantino. Eram cerca de 95 anos, desde a paganização da Igreja de Roma. Como já foi demonstrado em artigos anteriores, os novacianos eram pentecostais. Crisóstomo estava procurando no lugar errado. Crisóstomo se destacou também por ser o último homem que defendeu o livre-arbítrio como doutrina da salvação na Igreja Católica Romana. Agostinho de Hipona, próximo do ano 410, altera a doutrina da salvação adotando a doutrina gnóstica que dizia que os deuses determinavam o destino dos homens. Essa doutrina era a doutrina do horóscopo que nascera na Babilônia. Crisóstomo usa a corrupção para explicar por que a Igreja Católica não possuía os dons espirituais. O historiador Edith Riati, em sua obra 2000 anos de cristianismo carismático publicada em 2018, diz: Sendo assim, não é surpreendente que Crisóstomo expresse uma ignorância dos carismata, dons espirituais, elencados na primeira epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 12. Ele diz: as trevas são produzidas por nossa ignorância dos fatos referidos e por sua cessação. Ao menos nessa região, parece que os dons pararam de operar. O motivo parece óbvio. O mesmo historiador diz que Agostinho de Hipona também rejeitava o pentecostalismo. No início de sua caminhada com Cristo, Agostinho olhou com suspeita para o ministério milagroso do Espírito Santo. Em sua homilia, a Epístola de São João, ele se referiu às línguas no Pentecostes como sendo um sinal, adaptado a um tempo que já havia passado. Ele prossegue nessa linha dizendo que o testemunho da presença do Espírito Santo não é mais dado pelos milagres, mas pelo amor de Deus à Igreja, manifestado no coração de alguns. Riati, 2018, página 49. No ano 410, a cidade de Roma foi saqueada pelos bárbaros. Para os católicos que defendiam estar vivendo o reino de Deus de Apocalipse 20, foi um desastre. O católico romano Jerônimo,
viveu nos dias do saque de Roma e o descreveu. O mundo está caindo em ruínas. Sim, mas apesar disso, e para vergonha nossa, nossos pecados continuam existindo e até prosperam. A grande cidade, a capital do Império Romano, foi consumida por um grande incêndio, e em toda a terra os romanos vão para o exílio. As igrejas que antigamente foram veneradas, agora são montões de pó e cinzas. Essa queda levou alguns pagãos a lançarem no rosto dos católicos, dizendo que no tempo que os romanos serviam aos deuses pagãos, eles eram vitoriosos. No ano 410, o católico Rufino de Aquileia nos deixou um importante documento sobre o cânon judaico, utilizado naqueles dias. Esta lista é importante pois os católicos argumentam que eles não acrescentaram os livros apócrifos, afirmam que os judeus já os reconhecia. Mas a lista deste católico deixa claro que o cânon judaico era exatamente igual ao cânon que as igrejas anabatistas utilizavam, e utilizam até hoje. Ainda no ano 410, se destacava na Igreja Católica, Agostinho de Hipona. Ele havia deixado o gnosticismo maniqueísta, e adotou o catolicismo, onde implantou a doutrina gnóstica da predestinação das ações dos homens. Agostinho era bispo da cidade de Hipona, região onde haviam muitas igrejas que não batizavam recém-nascidos, chamadas de donatistas pelos católicos. Agostinho os acusava de batizar 2 vezes, pois só rebatizavam os católicos que recebiam. O pastor donatista Petilha respondeu: Aquele que me acusa de batizar 2 vezes, realmente não foi batizado uma vez. O apóstolo Paulo diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Este batismo que professamos publicamente é o correto, e os que acham que existem 2 são insanos. Os anabatistas eram considerados cismáticos, mas Agostinho fez a Igreja Católica os considerar hereges, e assim, poderiam ser perseguidos. Agostinho desenvolveu a doutrina, chamada de teoria da guerra justa, onde defende que a Igreja Católica podia prender, torturar e até executar as igrejas que não concordavam com Roma. No ano 411, Agostinho e o Papa Inocêncio I começaram a usar o exército romano para perseguir essas igrejas. Os cristãos tiveram que fugir para as montanhas, principalmente na região norte da Itália e sul da França, nos vales de Piemonte. Agostinho, como praticante de paganismo, adotou em 411 a doutrina da predestinação das ações dos homens e a negação do livre-arbítrio. Essa doutrina era defendida por todos os pagãos, enquanto a Igreja primitiva defendia o livre-arbítrio. Para as igrejas reformadas, calvinista, este é um golpe fatal. Eles afirmam que fazer invocação ao mundo dos mortos é paganismo. Agostinho praticava essa invocação logo, era praticante de paganismo, mas os calvinistas seguem a doutrina da salvação como foi organizada por esse pagão. Em sua obra, O Flagelo Eterno, escrita no ano 412, Agostinho afirma que torturar alguém, para que este confesse a doutrina católica, está livrando-o do inferno, ou seja, do flagelo eterno. A teoria de Agostinho de Hipona influenciou na atitude do catolicismo nos séculos seguintes. Uma imagem que retrata bem o significado desse ensino é o filme Coração Valente, 1995, onde uma autoridade católica, sempre aliada a um rei, autenticando a autoridade deste,
sugeria que o personagem principal, representado por Mel Gibson, teria a oportunidade de uma morte rápida, se ele reconhecesse os seus erros. O historiador John Christian, em sua obra, História das Igrejas Batistas, descreve a resposta de um anabatistas contra a doutrina da Guerra Santa de Agostinho. O bispo donatista, Petília, na África, contra quem Agostinho escreveu, apelou a Cristo e aos apóstolos que nunca perseguira. Você pensa, diz ele, para servir a Deus nos matando com sua mão? Erra. Se vós, pobres mortais, pensam assim, Deus não tem carrascos para sacerdotes. Cristo nos ensina a suportar o errado e não vingá-lo. O bispo donatista Gaudentius diz, Deus nomeou profetas e pescadores, não príncipes e soldados, para espalhar a fé. Christian, 1922, página 74. Agostinho escreveu a obra Contra a Epístola de Parmeniani. Esta obra critica o anabatista donatista, por este descrever a Igreja Católica como igreja apóstata, formada de traditores. E Agostinho diz também que estes donatistas estavam espalhados pela França, Espanha, Itália e outros lugares e diz, os donatistas dizem descaradamente, somos os únicos cristãos. Um bispo donatista, chamado Emérito, que debateu com Agostinho em 411, e acabou sendo exilado, e proibido de pregar o Evangelho, recebeu em 418, uma correspondência de Agostinho de Hipona, justificando o uso da violência contra os anabatistas donatistas. Em 412, Cirilo assumiu o Patriarcado de Alexandria, e iniciou uma perseguição às igrejas anabatistas na cidade. O historiador Sócrates de Constantinopla, 380 a 450, descreve o fechamento de diversas igrejas. Após o que, no terceiro dia, após a morte de Teófilo, Cirilo, 375 a 444, assumiu o episcopado, com maior poder do que Teófilo jamais havia exercido, pois desde então o bispado de Alexandria ultrapassou os limites de suas funções sacerdotais e assumiu a administração dos assuntos seculares. Cirilo imediatamente, portanto, fechou as igrejas dos novacianos em Alexandria e tomou posse de todos os seus vasos e ornamentos consagrados. Então despojou seu bispo Teopemptus de tudo o que ele tinha. No ano 415, seguindo a doutrina de Guerra Santa, de Agostinho de Hipona, os católicos executaram a filósofa Hipátia de Alexandria, por esta praticar paganismo. O historiador Sócrates de Constantinopla descreve como a executaram. A despiram completamente, e depois a assassinaram com ladrilhos. Depois de rasgar seu corpo em pedaços, eles levaram seus membros mutilados para um lugar chamado Sinaron, e lá os queimaram. Em 416, os católicos se reuniram no Concílio de Mela. O historiador David Benedict, em sua obra História dos Donatistas, de 1875, Estados Unidos, diz: o qual fez esta maligna proclamação: quem negar que os infantes recém-nascidos de suas mães devem ser batizados, seja anátema. Agostinho ensinava que havia um purgatório para as crianças recém-nascidas não batizadas. Ele chamava esse purgatório infantil de limbo. Calvino declarava Agostinho de Hipona
como a sua fonte de inspiração. Ele disse: e se eu fosse inclinado a compilar um volume completo de Agostinho, eu poderia facilmente mostrar a meus leitores, que eu não necessito de nenhuma palavra minha, mas somente das dele, de Agostinho. Calvino, As Institutas da Religião Cristã, livro 3, capítulo 22. No ano 420, se destacava o católico, Jerônimo de Estridão. Este perverteu o texto bíblico na sua tradução chamada Vulgata Latina. O texto de Mateus, capítulo 3, versículo 2, usa o termo grego metanoia, que significa mudança de mente, e deve ser traduzido por arrependei-vos. Mas, Jerônimo alterou vergonhosamente o texto, traduzindo como penitência. Outro exemplo em sua tradução é o texto de Lucas capítulo 1 versículo 28, onde o texto grego usa o termo charito, que se traduz por aquela que recebeu graça, mas Jerônimo também manipulou vergonhosamente o texto para justificar a prática de culto a Maria. No texto original ela recebe graça, na tradução católica, ela fornece graça. No ano 420, vivia na região da Aquitânia, atual França, um tal Vigilâncio. Ao conhecer a mensagem de Jesus Cristo, frequentou diversos grupos, e foi conhecer o catolicismo, conviveu com Jerônimo, e ficou decepcionado com a vida e a doutrina pregada por este. Vigilâncio procurava o verdadeiro cristianismo. O historiador José Reis Pereira, em sua obra Breve História dos Batistas, descreve Vigilâncio como alguém que encontrou a fé verdadeira em uma igreja que só batizava adultos. Quais as ideias de Vigilâncio, que tanto provocaram a ira do monge de Belém em Jerônimo? As que chegaram até nós, através desse canal imperfeito de comunicação, são as seguintes. 1. Não havia razão para prestar homenagens especiais aos mártires cristãos e suas relíquias. Invocações feitas a eles não tinham nenhum valor. As peregrinações feitas a seus túmulos eram prática condenável. 2. Era puro paganismo o costume de acender velas durante o dia em honra dos mártires conhecidos. 3. O celibato dos presbíteros e o ascetismo representavam covardes fugas à responsabilidade cristã. 4. O hábito de remeter esmolas para Jerusalém era reprovável. Serviam elas apenas para sustentar monges preguiçosos. Era muito melhor aplicar esse dinheiro acudindo às necessidades da própria pátria. Pereira, 1979, página 29. Jerônimo escreveu a obra contra Vigilâncio, criticando a sua opção de servir nas igrejas anabatistas. Nesta obra, ele descreve o crescimento das igrejas anabatistas. Este pequeno tratado, que agora dito, é devido aos reverendos presbíteros, Hipários e Desiderios, que escrevem que suas paróquias foram contaminadas por estarem em sua vizinhança. Na mesma obra contra Vigilâncio, Jerônimo defende a tortura contra os anabatistas. Mas a Gália apoia um inimigo nativo, e vê sentado na igreja um homem que perdeu a cabeça, e que deveria ser colocado na camisa de força recomendada por Hipócrates. Por estas palavras de Jerônimo, e o histórico da Igreja de Roma, sabemos se tratar da Babilônia apocalíptica, com o seu culto aos mortos, que era a religião pagã, agora adaptada pelos romanos. Jerônimo prossegue criticando a obra escrita por Vigilâncio, pois este teria acusado de paganismo o uso de velas para os mártires. E novamente,
no mesmo livro, sob o manto da religião, vemos o que é tudo menos uma cerimônia pagã introduzida nas igrejas. Enquanto o sol ainda está brilhando, montes de velas são acesas e em todos os lugares um insignificante pedaço de pó, embrulhado em um vestido caro, é beijado e adorado. Grandes homens prestam honra deste tipo aos abençoados mártires, que, eles pensam, devem ser glorificados por velas triunfantes. Jerônimo prossegue defendendo as relíquias sagradas. O imperador Constâncio II, 337 a 361, foi culpado de sacrilégio quando transferiu as relíquias sagradas de André, Lucas e Timóteo para Constantinopla. Na presença deles, os demônios gritam, e os demônios que habitam em vigilância confessam que sentem a influência dos santos. E nos dias atuais é o imperador Arcádio, 395 a 408, culpado de sacrilégio, que depois de tanto tempo transportou os ossos do abençoado Samuel da Judéia para a Trácia. São todos os bispos ser considerado não apenas um sacrilégio, mas tolo ainda por cima, porque carregavam a coisa mais inútil, pós cinzas, embrulhados em seda em um vaso de ouro, pois você, Vigilâncio, diz que as almas dos apóstolos e mártires têm sua morada ou no seio de Abraão, ou no lugar de refrigério, ou sob o altar de Deus, e que eles não podem deixar seus próprios túmulos e estar presente. Você diz, em seu panfleto, que enquanto estivermos vivos, podemos orar uns pelos outros, mas uma vez que morremos, a oração de nenhuma pessoa por outra pode ser ouvida. O bispo de Roma faz mal quando oferece sacrifícios ao Senhor sobre os veneráveis ossos dos mortos Pedro e Paulo, como diríamos, mas segundo você, sobre um pedaço de pó sem valor, e julga digno seus túmulos ser altares de Cristo. Na verdade, os católicos estavam reclamando por perder membros para as igrejas anabatistas e dizem que eles estavam sendo contaminados. Os livros de vigilância não chegaram até nós, e isso se deu porque os católicos controlaram o mundo educacional nos séculos seguintes, e as obras contrárias às suas doutrinas foram proibidas, e quem fizesse uso delas seria condenado, segundo os católicos, a ter a sua alma queimando no purgatório por toda a vida. De outro lado, os papas ofereciam rápida saída do purgatório para os reis que ajudassem a perseguir e matar essas igrejas anabatistas. A obra de Jerônimo contra Vigilâncio afirma também que estas igrejas anabatistas não usavam o estandarte da cruz. Como seus ancestrais, os Vectones, os Arrabaci e os Celtiberians, ele faz suas incursões nas igrejas da Gália, não carregando o estandarte da cruz. Sabemos que a verdadeira Igreja de Jesus jamais utilizou a cruz como símbolo do cristianismo. A Igreja primitiva fez uso de alguns símbolos, tais como o peixe, o castiçal, porque aparece no Apocalipse simbolizando a Igreja, e a estrela, porque aparece no Apocalipse simbolizando os pastores. Achados arqueológicos encontrados em pequenas igrejas do período primitivo, 1º ao 3º século, fazem uso destes 3 símbolos. No ano 421, para apoiar o paganismo de Jerônimo, Agostinho de Hipona lançou a obra O Culto Devido aos Mortos, organizando teologicamente a religião de Baal no catolicismo romano. Nesta obra, Agostinho fala da possibilidade dos mortos aparecerem neste mundo e da necessidade de orarmos por estes mortos. O Dia de Finados é um dos feriados católicos mais celebrado no mundo, onde os católicos vão aos cemitérios praticar o seu culto aos mortos.
Essa prática nasceu com Constantino e foi organizada teologicamente com Agostinho de Hipona. No ano 422, assentou-se no trono de Pedro, o Papa Celestino I, 422 a 432. O historiador Sócrates de Constantinopla descreve como este perseguia as igrejas pentecostais anabatistas, chamadas novacianos. E este Celestino também tirou as igrejas dos novacianos em Roma e obrigou o Stícula, seu bispo, a realizar suas reuniões secretamente em casas particulares. Até essa época, os novacianos haviam florescido muito em Roma, possuindo muitas igrejas lá, que eram frequentadas por grandes congregações. Pois daí em diante os bispos não permitiriam que mesmo aqueles que concordassem com eles em questão de fé gozassem do privilégio de se reunir em paz, mas despojaram-nos de tudo que possuíam. Sócrates de Constantinopla, 430 da Era Cristã, livro 7. No ano 428, assumiu o Patriarcado de Constantinopla, o bispo católico Nestório. Ao assumir o cargo, Nestório disse ao imperador: Dê-me, meu príncipe, a terra expurgada de hereges, e eu darei o céu como uma recompensa. Ajude-me a destruir os hereges, e eu o ajudarei a derrotar os persas. Nestório mandou incendiar a igreja dos arianos, e depois iniciou uma perseguição aos anabatistas novacianos. O historiador Sócrates de Constantinopla diz: Ele também irritou os novacianos, sendo incitado ao ciúme, porque Paulo, seu bispo, era respeitado em toda parte por sua piedade, mas o imperador, com suas advertências, conteve sua fúria. Com que calamidades ele visitou os 40 em toda a Ásia, Lídia e Caria, e que multidões pereceram em um tumulto popular, o qual ele foi a causa em Mileto e Sardes. Acho apropriado passar em silêncio. Os 40, citados pelo historiador, eram igrejas que não seguiam a Páscoa católica, seguiam a Páscoa bíblica, no 14º dia do mês de Nissan, como Deus estabeleceu em Levítico 23. No ano 431, aconteceu um concílio católico na cidade de Éfeso, onde Semíramis era adorada como Diana dos Efésios. Cirilo, patriarca de Alexandria, foi o líder do movimento, para estabelecer todos os títulos de Diana dos Efésios para Maria. Os principais títulos eram Mãe de Deus, Rainha dos Céus e Nossa Senhora. Na religião pagã, o culto a Deus a Mãe era o mais concorrido. O culto católico reflete esse culto pagão, onde o culto a Maria é mais concorrido que o culto a Jesus. Isso pode ser visto até nos templos dedicados a Maria e os dedicados a Jesus. Neste concílio, foi afirmada a heresia católica, defendendo que Jesus não voltaria para implantar um reino na terra. A Igreja Católica teria essa missão. Eles acreditavam que já estavam vivendo o reino de Deus na terra. Nestório de Constantinopla se opôs ao título Mãe de Deus, mas essa doutrina era essencial para a organização do paganismo no catolicismo, pois esse era o título de Semíramis na Babilônia. Neste período da história, os pagãos já estão bem familiarizados com o culto católico romano, pois este mantinha diversas características do culto pagão, entre elas, o uso de ossada humana em rituais, o purgatório, e o culto aos mortos. Neste concílio de Éfeso, eles acrescentaram a doutrina da deusa mãe. Em 435, Nestório foi exilado pelo imperador Teodósio II. Em 439,
os bárbaros conquistaram a cidade de Cartago, e assim a perseguição aos anabatistas donatistas teve uma redução nessa região. Os bárbaros haviam adotado o catolicismo ariano, e perseguiram os católicos romanos. Próximo do ano 440 da era cristã, surge um personagem controverso. Patrício da Irlanda. Algumas obras anabatistas, como a obra Os Batizadores, do americano Henry Clevenger, 1853 a 1935, defende que ele era um anabatista, que evangelizou aquela região, e entre as igrejas anabatistas da Irlanda, era tratado como o fundador das igrejas nesse país. Vedder afirma também que as histórias sobre Patrício ter tido uma visão do purgatório, era tudo invenção dos bispos católicos, quando chegaram àquela região, cerca de 400 anos depois, quando os católicos o transformaram em santo. Patrício é autor de 2 obras, que são consideradas as mais antigas da Irlanda, Confissões e Carta a Coróticos. O historiador Vedder comenta também sobre a obra Confissões. A confissão não contém nenhuma dessas ridicularizações, histórias terríveis de milagres e maravilhas que desfiguram os escritos posteriores sobre Patrício. A historiadora Dominique Vieira diz sobre Patrício: quando teve sua autoridade questionada, ele recorreu às Escrituras e jamais mencionou qualquer ligação sua com a igreja em Roma ou em outras partes, com a tradição eclesiástica ou concílio. Em 449, Leão I, Papa de 440 a 461, escreveu a obra que ficou conhecida como Tomo do Leão, onde defende a doutrina que afirma que Deus morreu na cruz, como ensinava Orígenes de Alexandria. Ele também declarou que a morte é a penalidade apropriada para a heresia. No ano 451, ocorreu o Concílio Católico de Calcedonia, quando foi oficializada a doutrina da morte de Deus na cruz. Após este concílio, a Igreja Católica de Alexandria separou-se de Roma por não concordar com as suas doutrinas, e assim nasceu a Igreja Católica Copta, que adotou as orações dos faraós, em uma clara paganização dessa igreja. Todas as igrejas de linha católica, romana, copta, ortodoxa e ariana adotaram paganismo, diferindo apenas o nível do paganismo. Em 455, os bárbaros que haviam conquistado Cartago, conquistaram a cidade de Roma, e confiscaram todas as igrejas, e as entregaram aos católicos arianos. Em 456, Ávito, imperador de Roma, foi derrotado pelas tropas de Majoriano. Ávido foi tirado da direção do império, e colocado como bispo da cidade de Placência. Este evento deixa claro como funcionava a Igreja Católica. Os bispos não passavam de políticos que usavam a religião como apoio. Em 476, a cidade de Roma foi conquistada pelo bárbaro Odoacro, rei dos bárbaros Hércules, causando um enfraquecimento no catolicismo romano. Em 477, Onerico se tornou rei dos vândalos, e proibiu o culto católico romano, e expulsou todos os seus representantes. O historiador Justo Gonzalez, em sua obra, Uma História Ilustrada do Cristianismo, A Era das Trevas, 1990, volume 3, nos fornece informação sobre as igrejas na África.
Já observamos que a igreja no norte da África havia se dividido por causa do cisma donatista. O cisma ainda persistia, e a ele se juntou meio século de governo ariano e uma nova conquista, por tropas que no fim das contas eram quase tão estrangeiras como os próprios vândalos. Em 484, o Nerico, rei dos vândalos na África, adotou contra os católicos romanos a mesma lei que estes haviam adotado contra os anabatistas donatistas. Em 489, o nestorianismo foi proibido no Império Romano, e se instalou na Pérsia e na Mesopotâmia, onde surgiu a Igreja Católica da Babilônia, também conhecida como Igreja Católica da Caldeia. Em 496, Clovis, que era rei dos francos salianos, herdando a parte do Império Romano do Ocidente, que equivale à parte da atual Alemanha, se converteu ao catolicismo romano. O catolicismo romano, que estava enfraquecido, vai dar um grande salto e por fim controlará toda a Europa. Em 494, Gelásio I, Papa de 492 a 496, escreveu ao imperador de Constantinopla: Existem dois poderes, pelos quais este mundo é principalmente governado: a autoridade sagrada dos papas e o poder real. Destes, o poder sacerdotal é muito mais importante, porque tem de prestar contas acerca dos próprios reis humanos diante do tribunal divino. Tu sabes que a ti compete, em matérias concernentes à recepção e reverente administração dos sacramentos, ser obediente à autoridade eclesiástica, ao invés de controlá-la. O Papa está dizendo ao imperador: A tua alma está nas minhas mãos. Essa será a manipulação mais utilizada pela Babilônia apocalíptica sobre os reis da terra. Ela afirma: o local onde a tua alma passará a eternidade está nas minhas mãos. O quinto século da história da Igreja se encerra com essa luta pelo poder das igrejas católica romana e católica ariana, e as igrejas que não batizavam recém-nascidos, fugindo para sobreviver.